Hoje a gente começa o segundo dia da jornada com a mesa 4, intitulada Horror. As componentes da mesa são a Giovana Vernilo Mendes, mestrando em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, bolsista CAPES, graduada em Comunicação Social, Rádio, TV e Internet pela mesma universidade, produtora de TV, roteirista e diretora de cinema independente, e que vai apresentar o trabalho Horror Materno em A Maldição da Residência Rio. A Júlia Maria dos Santos Pinto Pires, estudante de Design de Animação, cursando o 7º semestre, artista e animadora 2D, fã de terror e atualmente se aprofundando mais no gênero com pesquisas, e vai apresentar o trabalho Arquitetura Barroca no Cinema de Horror de Hugo Christensen. E a Beatriz Menezes Cruz. Beatriz, 21 anos, no momento cursando o 7º semestre do curso de Design de Animação pela Anhembi Morumbi. Com interesse em obras audiovisuais, mais especificamente pelo gênero de horror gótico e horror recente, se comparado às aventuras dela na literatura, música e artes. Apesar do recente contato, ela decidiu aproveitar a oportunidade, mergulhar de cabeça e estudar esse gênero no cinema através da iniciação científica, começando por 2 obras do Carlo Hugo Christensen, Enigma para Demônios e A Mulher do Desejo, ambas de 75. E ela vai apresentar o trabalho Uma Análise do Horror Gótico em Filmes de Carlos Hugo Christensen. Enfim, cada uma de vocês vai ter 15 minutos para apresentar o trabalho. Quando tiverem faltando 5 minutos, isso é, quando já tiver passado 10 minutos da apresentação de vocês, eu vou avisar pelo chat. Se alguma de vocês não conseguir olhar o chat, me avisa que eu abro o microfone para avisar, que é para vocês terem controle mais ou menos de quanto tempo vocês ainda têm. Depois a gente vai ter uma rodada de perguntas que surgirem no chat e comentários, e aí que eu vou recolher ao longo da sessão, e boa apresentação para todas. Vamos começar pela Giovana. Beleza, muito obrigada. O meu projeto de pesquisa da dissertação é uma análise da série da Netflix A Maldição da Residência Rio. E vou apresentar hoje um pouquinho do mini artigo que eu fiz semestre passado, que acabou virando um capítulo já da minha dissertação, que fala sobre o horror materno dentro da série. Então, falando um pouquinho sobre psicanálise, análise fílmica e como que a mulher é vista dentro da sociedade do cinema, vou falar um pouco sobre o que a Laura Mulvey apresenta sobre essa psicanálise. Então, a mulher, dentro da psicanálise, ela tem 2 funções, né? Ela é vista como símbolo da ameaça de castração por ela não possuir um pênis, e ela também é responsável por introduzir o seu filho na ordem simbólica. Então, quando acabam essas 2 funções, ela basicamente não tem mais nada dentro dessa linguagem, a não ser quando tem memórias dessa maternidade ou da falta dela. Então, quando a gente tem essa visão, parece uma coisa meio machista, porque a função da mulher acaba aí, mas a Laura Mulvey vai apresentar pra gente como a gente pode usar a psicanálise como um instrumento para examinar o patriarcado e só assim conseguir vencê-lo, né? Então ela fala, a teoria psicanalítica, em seu estado atual, pode, pelo menos, fazer avançar o nosso conhecimento do status quo da ordem patriarcal na qual nos encontramos. Então é muito importante a gente entender como que é visto o papel da mulher na psicanálise, no cinema e na sociedade. E a partir daí a gente vai conseguir analisar melhor um gênero que surge nos anos 60, que é o gênero de horror materno. Então, alguns autores vão falar que isso começou com o filme Psicose, né, de 1960, e esse gênero é uma derivação do melodramático feminino, que era tido como filme de mulher, né, até os anos 60, e ele vai se tornando aos poucos esse gênero de horror que vai falar sobre maternidade. Nesse mini artigo, eu fiz uma análise da personagem Olivia Crane, que é a mãe da série, e como maior bibliografia, eu usei o livro da Sarah Arnold, que é Maternal Horror Film, Melodrama and Motherhood, em que ela analisa esses arquétipos da mãe dentro do filme de terror e melodrama. E esses arquétipos principais, que eu acho que a Olivia Crane se encaixa, são os de má mãe e de boa mãe. Então, falando agora um pouco sobre o conceito da boa mãe, né? A boa mãe é aquela que ela tem um altruísmo, um autossacrifício, que ela vai viver pelos filhos, né? Devoção total. Então, ela abdica de toda a vida dela para cuidar de seus filhos. E isso se torna um modelo de maternidade perfeita. Então, a Sarah, ela até vai falar como alguns filmes de terror eles vão servir para reforçar essa pressão, né? Esse modelo de maternidade ideal. E o objetivo da mãe nesses filmes não é de autopreservação, mas de preservar os filhos, né? Então, uma comparação que a gente pode fazer, por exemplo, é que nos filmes slasher,
as personagens femininas, por exemplo, elas são atacadas diretamente pelo monstro, ou pelo serial killer, enfim, né, pelo antagonista. Então são elas que sofrem, elas têm que lutar pela sua própria sobrevivência. E nos filmes de horror materno, na verdade, a mãe ela vai fazer isso para salvar os seus filhos, né? Então, geralmente é o filho que vai estar sendo ameaçado pelo monstro e a mãe vai estar lutando pela preservação dessa criança. E, enfim, ela também lida sempre pelo sofrimento dos filhos, né? Então, ela não sofre por causa dela, ela vai sofrer pelas crianças, ela vai sofrer porque as crianças delas estão sofrendo, nunca por causa dela, né? Porque ela tem esse auto-sacrifício, ela é totalmente pelo sentimento dos seus filhos. Então, a partir disso, ela vai criar essas fantasias masoquistas. Por quê? Porque, de acordo com a Sarah Arnold, a mãe, ela não vai. Ela sofre pelos seus filhos, mas ela se sente satisfeita por isso. Então, esse sofrimento pelos filhos, esse sofrimento materno, é a forma com que a mãe encontra de alcançar a satisfação e saciar os seus desejos, né? Então, também a gente tem essa resistência à dor, que é basicamente a dor do parto, a dor de você criar os seus filhos, a dor de você ver os seus filhos indo embora, que é muito importante na análise da residência Hill, principalmente. E quanto mais a mãe resiste a isso, mais ela se satisfaz e mais ela é vista pela sociedade como uma boa mãe. Então, a resistência à dor é uma medida dessa santidade. Quanto mais ela vai sofrer, melhor ela é vista e melhor ela se sente. E a Sarah Arnold também vai apresentar como a separação do filho da mãe é uma estratégia em muitas histórias de terror. Então a mãe ela vai sofrer para deixar o seu filho ir, apesar de esse ser o papel dela, né? Então algumas histórias de horror utilizam dessa separação como principal elemento. Isso vai ser muito presente também na Maldição da Residência Hill. E frequentemente a figura da mãe ela vai ser ofuscada pela figura do pai, que vai ameaçar ou assegurar a estrutura familiar. Na Maldição de Residência Hill, eu acredito que isso acontece um pouco dos dois, né? E eu vou explicar um pouco mais pra frente por quê. Então, onde a Olivia Crane se encaixa nisso? Bom, ela é um exemplo ideal de feminilidade, a direção de arte, o jeito que eles constroem a personagem vai muito nessa linha. Então, por exemplo, nessa foto, ela tá vestindo um pijama. Então, até os pijamas dela são muito delicados, femininos, são sempre vestidos com cores femininas, vestidos longos, o cabelo dela tá sempre solto, ela tá sempre usando joias, anéis, né, colares chamam atenção, sempre representando essa feminilidade. Até o trabalho dela vai reforçar isso, porque ela trabalha como arquiteta, e eles se mudam para essa residência Hill para reformar a casa. Então, quem faz o trabalho braçal, físico, é o marido, Hugh Crane, e ela vai fazer toda a parte criativa de desenhar. Então, as cenas que eu já apresento ela trabalhando, ela sempre sentada, desenhando. E a gente não tem nenhum conhecimento da personagem sem ser nesse papel de mãe. Tudo que a gente sabe sobre a Olivia é nela como mãe, mulher e dona da casa. A gente tem um diálogo só, acho que no episódio 9, em que ela fala do passado dela com a irmã e com a mãe, mas é só isso. Tirando essa cena, a gente não tem mais nada da vida dela sem ser ela como mãe. Então ela tem essa total devoção aos filhos e à casa. Até o trabalho dela é dedicado totalmente à casa. Então ela vai sofrer pelos sofrimentos dos filhos. O que acontece na série é que ela começa a ter visões dos filhos mais novos dela sofrendo quando adultos. E isso vai deixar ela meio maluca da cabeça. Ela vai sofrer muito com esse medo dos filhos sofrerem, né? E aí isso vai fazer com que ela não queira que os filhos mais novos cresçam. Ela quer manter eles criança para preservar a saúde mental e física deles. Então, toda a personalidade da Olivia Crane, ela é encontrada nesse exercício da maternidade. Então, as crianças são o único acesso que a Olivia tem ao poder. Se a gente tira as crianças dela, ela fica sem poder, né? E a casa, como eu disse, vai convencer elas de que elas vão sofrer. E aí, o que eu falei da figura do pai ofuscar, como é que isso acontece na série. Quando ela começa a acreditar que os filhos vão sofrer, uma personagem que é a Pop, que ela é um fantasma, não sei se vocês assistindo a série vocês vão saber, ela fala pra Olivia que tem um jeito de manter as crianças, e esse jeito é acordando as crianças de um sonho. Que significa matar as crianças, que aí elas iam ficar preservadas na casa, o espírito delas, nessa idade que é de 5 anos. Então a Olivia vai tentar realmente matar os seus 2 filhos mais novos, a Nell e o Luke, e o Crane consegue impedir isso, ele salva as crianças, e no momento que ele tira as crianças do braço da Olivia, ele leva elas pra longe, elas nunca mais voltam pra casa, né? Ele leva elas pra um hotel e depois, enfim. E a Olivia fica com isso na cabeça, achando que o Hugh Crane tá levando as crianças pro sofrimento, pra dor, pra escuridão, né? Inclusive a personagem Pop fala isso pra ela, ele vai levar elas pra longe, vai levar ela direto pro sofrimento.
Então, na visão da Olivia, o Huckeren vai ser essa figura que vai colocar a estrutura familiar em risco, quando, na verdade, né, para o espectador, a gente tem a noção de que ele está assegurando essa estrutura familiar, né? Ele é o grande salvador dessa família, ele vai falar o tempo todo na série como tudo que ele fez foi para preservar as crianças, para manter os seus filhos saudáveis, para deixar eles longe da maldição da residência, para manter a figura da Olivia. Então, ele vira esse salvador da família. Enfim, agora falando um pouquinho do conceito de mamãe, para não me manter muito no de boa mãe, a Sarah Arnold vai falar que às vezes é possível que a figura de boa e mamãe se colapsam dentro de uma personagem só, né? A mamãe, ela vai ser uma figura muito contraditória, que ela é sempre punida por rejeitar a sua função, a função, no caso, de ser uma mãe que abdica de tudo, né, a sua função de boa mãe. Então, se ela rejeita, ela sempre vai ser punida nessas histórias de horror. E ela se torna uma figura sádica, dolorosa, violenta, ciumenta, controladora. E a Sarah Arnold também vai apresentar como esse instinto maternal muitas vezes pode aparecer como corruptivo, que é o que eu acredito que acontece com a Olivia, né? Ela quer tanto ser uma boa mãe, que ela acaba se corrompendo com esse poder de boa mãe, que a casa dá para ela também, e ela se torna uma má mãe. E a mamãe também sempre pode causar o fascínio e repulsão, tanto no filho diegético quanto no espectador. Então é por isso também que ela vai ser essa figura tão binária, tão contraditória. Só para deixar uma coisa clara, eu gostaria de explicar o conceito de mãe abjeta no terror, porque a maioria das histórias de horror, a mãe, ela é associada ao horror por meio de coisas como cocô, vômito, sangue, que são os fluidos corporais, né? Por quê? Vou falar, é bem profundo, mas eu vou dar uma resumida. Esses fluidos corporais, eles vão remeter pra gente um tempo em que não tinha separação da mãe, da natureza, e a criança não tem vergonha desses resíduos. Então, quando a gente vê esses resíduos corporais na tela, a gente vai relembrar esse momento e vai sentir nojo, né? Então, a mãe, ela vai ser associada a isso, e essa associação é feita por significantes visuais. Então, quando você vê na tela o sangue, o cocô, o vômito, você sente essa abjeção. Na série isso não acontece, né? Então, esses filmes que têm esse horror materno não utilizam significantes visuais, e a série é uma desses produtos que não utiliza. Então, como é que eles fazem? Né? Eles fornecem um pano de fundo, um contexto de drama familiar, é onde vai surgir esse melodrama. Então, a Sarah Arnold, ela vai apresentar terror e melodrama juntos como um subgênero, né? Que vai sempre enfatizar essa dualidade. E aí, onde que ela se encaixa como uma mãe? Ela vai buscar formas de manter os seus filhos criança para que ela não precise abrir mão deles. Como eu disse, ela vai ser convencida pela casa, por essa personagem pop, de que se ela matar os seus filhos, ela vai conseguir manter esse poder. E que ela não vai precisar abrir mão deles, ela não vai abdicar dos seus filhos. Então ela deixa de ser uma boa mãe aí, né? E aí ela planeja envenenar eles, e isso é o que desencadeia todas as tragédias da vida da família. A Sarah Arnold apresenta uma mãe como a principal fonte da trama do terror da história, né? E é isso que acontece na Residência Hill. A série ela é contada de forma não linear, mas a gente sabe que a Olivia, a partir do momento que ela tenta matar os filhos, e os filhos vão embora da casa, acontece todas as tragédias que a gente vê acontecendo na série 20 anos depois. E aí ela tenta matar os filhos, ela não consegue, e aí ela morre, ela se joga numa escada, e essa, teoricamente, seria a punição dela, como a Sarah Arnold apresenta. Para resumir bastante, a construção da Olivia, ela é uma personagem muito complexa, que tem muitas camadas, mas apesar disso tudo, dela ser uma personagem muito complexa, é muito legal a gente analisar como ela não sai dos arquétipos maternos. A única coisa que ela é na série é mãe, sendo boa ou sendo má. É isso, gente. Obrigada, Giovana, pelo trabalho. Agora a gente vai para a apresentação da Júlia. Boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, a minha pesquisa de iniciação científica chamada Arquitetura Barroca no Cinema de Horror, de Hugo Christensen. Essa pesquisa, ela foca em analisar como a arquitetura barroca de Ouro Preto é utilizada pelo diretor em 2 de seus filmes, O Enigma para Demônios e Mulher do Desejo. Vamos começar então falando um pouco sobre o diretor. Quem foi Christensen, né? O Christensen, ele nasceu em 1914 na Argentina. Ele iniciou sua carreira escrevendo poesias, escrevendo para jornais, e mais tarde ele começou a trabalhar como assistente de um diretor, e com o tempo ele se tornou um diretor ele mesmo, né? E ele sempre foi um cara, assim, muito apaixonado pela literatura, pela poesia. Tanto que essa frase aqui, todo lo que vemos ou foi visto, no passa de um sueño dentro de outro sueño.
Essa frase é de um poema dele e mostra outra paixão dele, que seria a paixão pela fantasia, pelo mundo dos sonhos, como diz o autor Carlos Primati no seu texto Sombras del Miedo em Sudamérica, el realismo, sin embargo, estaba lejos de ser el estilo de cineasta. Mas como que ele veio para o Brasil, então, né? Quando começou a ditadura militar na Argentina, teve muita censura. E para escapar dessa censura, ele foi para outros países, primeiro para o Chile, e depois ele veio para cá, para o Brasil. E aqui no Brasil ele conheceu várias coisas legais, conheceu muitos escritores que ele gostou muito, como Carlos Drummond de Andrade, e ele acabou ficando por aqui produzindo alguns filmes aqui. Bem, falando um pouco sobre o Barroco, então, o Barroco ele foi um estilo artístico que surgiu logo depois do Renascimento. E o Barroco ele veio meio que para contrariar o Renascimento, né? Então o Renascimento ele foi um estilo que ele valorizava muito a razão, o equilíbrio, o antropocentrismo, a ciência. E o Barroco não, o Barroco ele é meio que contrário, né? Ele exalta a religião, sentimentos, e não tem nada de equilíbrio, né? Ele é um estilo que busca encher seus olhos de informação, de detalhes, né? Então, na pintura, isso se refletiu, como mostrado aqui nessas duas obras, a primeira da Artemisia Gentileschi, chamada Judite Decapitando Holofernes, e o do Caravaggio, O Sepultamento de Cristo, essas duas aqui. Nessas obras a gente pode ver como é grande o contraste entre claro e escuro, como a emoção dos personagens é exaltada pelas expressões, e a iluminação é uma coisa bem dramática também, né? Na arquitetura, isso se traduziu por estruturas muito ornamentadas, com muitos detalhes, com muitas esculturas, né? Muitas vezes essa linguagem sempre, na verdade, ligada com a religião, principalmente com a religião católica, né? O Brasil, inclusive, por ser um país, né, majoritariamente católico, a religião católica é muito importante, o Barroco floresceu muito aqui, principalmente na cidade de Ouro Preto, né? Então tem essas três igrejas, a Igreja do Carmo, a de São Francisco, a de Nossa Senhora do Carmo, que são igrejas de Ouro Preto, que a gente vê essa arquitetura utilizada. E como falar de Barroco no Brasil sem falar do Aleijadinho, né? Que foi um grande artista do Barroco, que ele foi muito importante para o movimento, nacionalmente e internacionalmente também, ele ganhou bastante atenção, né? Ele fazia várias esculturas, vários detalhamentos para igrejas, e tudo assim, muito religioso. Bem, começando então a falar um pouco sobre os filmes e como esse Barroco se relaciona com os filmes, vamos começar então falando por Enigma para Demônios. Começando então pelas inspirações do diretor, a gente tem que falar do filme O Bebê de Rosemary, que é um filme de terror de 1968, um filme que chamou muita atenção. Esse filme conta a história de um casal que se muda para Nova York, focando especificamente na mulher, né, na Rosemary. E lá a Rosemary quer ter um filho com o marido dela, que construiu uma família, só que eles conhecem uma família estranha, um casal estranho, que começa a se interferir muito na vida deles, e esse casal acaba interferindo nos planos da Rosemary de ter um filho. E por causa da inocência dela, por causa da solidão que ela sente, né, da falta de referência que ela tem na cidade, ela acaba sendo vítima de um ritual satânico junto com o seu filho. E Enigma para Demônios é um pouco parecido também, conta a história dessa menina, a Elsa, que ela veio da Argentina aqui para o Brasil, para Ouro Preto, para buscar uma herança que a mãe dela deixou para ela, na casa dos tios dela. Como ela está aqui em um país conhecido, que ela não conhece ninguém, ela está sozinha, ela também é muito inocente, e ela acaba confiando nessas pessoas, né, da família dela, e também acaba sendo vítima de um ritual satânico, por causa dessa confiança muito, muito grande. Outra inspiração também foi o conto Flor, Telefone, Moça, do Carlos Drummond de Andrade. Eu não lembro se o nome exatamente é esse, mas acho que eu confundi um pouco, mas enfim. Então, esse conto inspirou muito o diretor também para colocar no filme uma história parecida de que um defunto ele vai atrás da flor que a menina tira do túmulo dele. E na história do Enigma para Demônios, esse é um elemento que faz com que a protagonista sinta que ela está meio doida também. Falando então especificamente sobre como a arquitetura barroca foi usada pelo diretor, na introdução do filme, por exemplo, a gente tem os créditos iniciais mostrados com essa letra vermelha e com esse fundo bem escuro. E esses créditos iniciais, eles são intercalados com planos detalhes de ornamentos barrocos de Ouro Preto, né? Esses planos detalhes focando nesses elementos religiosos,
às vezes santos, às vezes demônios, para já mostrar pra gente qual que vai ser o tema do filme, né? Como que vai ser a história, tá preparando o espectador, de certa maneira. Outra maneira que ele utiliza muito da arquitetura de Ouro Preto é nesses planos abertos da cidade, que ele mostra bastante essas casas muito desiguais, essas estradas longas, para mostrar como a cidade meio que parece um labirinto, assim, como que a cidade é meio confusa e como ela é distante, como ela é isolada, para fazer você sentir também meio perdido, meio isolado, como a protagonista se sente. Esse elemento também dessas fachadas desiguais, dessas casinhas, é uma coisa que lembra muito cidades medievais europeias, né? Porque Ouro Preto foi uma cidade feita sem planejamento, né? O planejamento da cidade foi o da exploração do ouro, e como é um terreno muito irregular, com muitos morros, muitos riachos, as casas, elas ganharam essa característica. Como diz Larissa de Souza no seu texto Ouro Preto, a Estética do Labirinto, o crescimento do organismo urbano por meio da somatória de novas casas, na forma de mônadas erguidas em vizinhança, deu origem a uma continuidade de fachadas determinante dos arruamentos, de forma semelhante ao que pode ser observado nas cidades medievais europeias. E esse caráter medieval era uma coisa que o diretor queria também dar para as obras dele. Falando então sobre o próximo filme, Mulheres do Desejo, ou também conhecido como A Casa das Sombras, novamente aqui a gente vê o amor do diretor pela literatura e pela palavra escrita sendo demonstrado. Né? No começo do filme você tem uma frase que diz o seguinte: se um homem atravessasse o paraíso num sonho e lhe dessem uma flor como prova de que estivera ali, e se eu acordar e encontrasse essa flor na mão, o que aconteceria? Que essa frase é do Coleridge, que foi uma frase que inspirou o diretor a construir essa história. Outra referência também que pode ser notada no filme é a referências a Nosferatu, né, que foi muito importante, do expressionismo alemão, inspirado no conto do Drácula, que fala sobre um corretor que ele vai para um castelo distante na Transilvânia para vender uma propriedade em Londres para um velhinho isolado. E esse velhinho isolado, ele acaba se revelando, na verdade, um vampiro, e ele acaba se apaixonando pela noiva desse corretor e vai até Londres para buscar ela. E na Casa das Sombras é uma narrativa muito parecida, porque você tem um casal que, Maurício e Sônia, e o Maurício ele herda do tio dele uma casa em Ouro Preto, e ele vai para essa casa para buscar a herança dele lá na casa, levando a mulher dele, e lá dentro, nessa casa, a alma do tio dele acaba, por meio de um feitiço com uma flor, acaba se infiltrando nos sonhos desse rapaz, com o intuito de possuir o corpo dele e de roubar a noiva dele, pela qual ele também está apaixonado. Falando então sobre a arquitetura, a maior parte do filme ela se passa dentro de uma casa, né? Dentro dessa casa. E o diretor ele se utiliza muito das sombras, ele se utiliza muito de contraluz, luz de preenchimento, sombras projetadas para exaltar a emoção dos personagens, para criar um mistério, além de ficar parecido com ser referente, né, do expressionismo alemão. Outra coisa também que lembra muito são as próprias obras de arte do estilo barroco, né, que são obras que têm um contraste muito grande entre claro e escuro, então isso é presente em todas as cenas. Em relação à arquitetura barroca também, o diretor ele se utiliza muito de planos detalhes de ornamentos e de objetos para mostrar também um certo caráter medieval também para a trama. Para concluir, então, a gente vê que esse diretor ele se utilizou de maneira muito criativa e muito inteligente do barroco, de Ouro Preto, para construir o horror artístico de seus filmes. E isso dá uma interpretação nova, uma cara nova para o barroco de Ouro Preto. Isso é uma coisa muito interessante, né? É um valor a mais para a arte barroca. Esse trabalho também, ele está em andamento e ainda muitas pesquisas a serem feitas, né? Mas aqui tem as referências que eu usei para fazer essa apresentação. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, pela apresentação. Eu que agradeço. Agora a gente passa para a apresentação da Beatriz. Ela vai apresentar um vídeo. Oi, que bom que você conseguiu me atender. Eu não tenho muito tempo, preciso ser rápida.
Meu nome é Beatriz. Vamos um pouco. Horror. O gênero de horror no cinema pode-se dizer que tem a intenção de provocar no espectador as mesmas reações que o personagem tem. Eles fazem isso usando bastante enquadramentos de detalhe e close-ups, evidenciando bastante as expressões dos personagens. Já o horror gótico tem algumas características, como tem presença de símbolos religiosos, ao mesmo tempo que você tem símbolos profanos. Você tem uma arquitetura colonial em que acontece a maioria das cenas, boa parte do filme acontece em um ambiente fechado, aumentando ainda mais a possibilidade de ser criado contraste. Eles buscam esse contraste entre ambientes externos claros, bastante iluminados, e ambientes fechados com pouquíssima iluminação, ajudando bastante a criar esse contraste, tanto na narrativa quanto no próprio visual do filme. Ele também é presente na narrativa, quando você tem temas que se opõem. Temas como vida e morte, sacro, profano, sobrenatural e racional. Agora, quando se fala em horror e cinema brasileiro, é muito comum que venha à mente a imagem do famoso Zé do Caixão, José Mojica Marins. Claro que ele é um dos pioneiros do gênero aqui no Brasil, mas fica difícil pensar em outra figura que represente o nosso cinema de horror. E é aí que entra a minha pesquisa. Pessoalmente, eu nunca tinha me aventurado muito no cinema. Eu sempre fui mais voltada para a literatura, para a música, para as artes, envolvendo esse tipo de gênero. Decidi me aventurar na iniciação científica. Quando eu vi esse projeto disponível para iniciação científica, eu nunca tinha ouvido falar no Carlos Hugo Christensen e eu fiquei um pouco curiosa, então eu comecei a pesquisar um pouco, eu vi algumas coisas sobre, e aí eu fiquei interessada em ver a proposta, acabou sendo aceita e aqui estou. Christensen, ele nasceu na Argentina, em Santiago del Estero, em 1914. Ele chegou a entrar na Faculdade de Filosofia e Letras de Buenos Aires, mas depois de algum tempo ele saiu do curso e foi trabalhar como periodista. Ele chegou a escrever alguns poemas no começo da década de 30 e em 1940 ele fez o primeiro filme dele aos 18 anos, El Inglés de los Huesos. Ali no começo da década de 40 o mundo estava lidando com a Segunda Guerra Mundial, a falta de recursos, e países como a Argentina, que dependiam de matéria-prima importada da Europa para a produção dos filmes, acabaram sofrendo bastante com isso. Sem contar que a concorrência com Hollywood era bastante acirrada e os Estados Unidos também não forneciam materiais para o cinema argentino. É bastante importante ressaltar como o cinema argentino era relevante na década de 40. Ele tinha bastante influência no mercado da América Latina e em alguns países ele chegava a competir com filmes de Hollywood e até mesmo superar. Como eu disse antes, o mundo lidava com a Segunda Guerra Mundial e suas consequências, e com a ascensão de alguns regimes fascistas, mesmo com a Segunda Guerra acabando em 45, nos anos seguintes os países continuavam a sofrer com as sequelas, e em 1946, com a ascensão do regime fascista de Juan Domingo Perón, a censura começou a ser instaurada. Pouco a pouco foi se tornando insustentável. Nesse mesmo ano ele foi para o Chile para gravar La Dama de la Muerte, e ao Brasil para gravar algumas cenas de O Anjo Desnudo. Nesse ano ele produziu seu primeiro filme aqui no Brasil, que foi Mãos Sangrentas, inspirada por uma fuga de presidiários na Ilha Grande. O foco dessa pesquisa são 2 filmes gravados na cidade de Ouro Preto em 1975. Ambos os filmes têm influências literárias, como outras obras do mesmo gênero que têm influências de autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft e até mesmo Shakespeare. Outro ponto que o Christensen traz para as obras dele é o horror gótico feminino,
que é um tipo de trama que traz mulheres como protagonistas. Elas geralmente estão envolvidas com problemas familiares, elas estão lidando com problemas psicológicos e até mesmo com o sobrenatural, ou todos ao mesmo tempo. Por conta do contraste criado entre os ambientes na narrativa, é possível perceber que alguns ambientes são mais amigáveis, enquanto outros podem ser mais perigosos. Isso fica bastante evidente quando você assiste os filmes e compara. Enquanto alguns ambientes são mais claros, tem uma paleta de cores mais voltada para tons azuis, é um pouco mais agradável. Você consegue definir bem os elementos que estão no cenário, porque estão bem iluminados. Tons azuis estão mais ligados ao bem, enquanto os tons vermelhos estão mais ligados ao mal. Dentro do próprio cinema, em outros gêneros, mas principalmente no gênero de horror, como as cores tinham um papel fundamental. O vermelho pode significar paixão, sexualidade, amor, violência, ou até mesmo ter a simples função de chamar a atenção do espectador. No caso dos filmes do Christensen, eu vou perceber como ele usa os tons vermelhos para mostrar o corruptível, o que é perigoso. E geralmente quem está envolvido em tudo isso é uma jovem mulher ingênua que é vítima de figuras mais velhas, fazem parte de seitas satânicas que foram corrompidas, que fazem rituais envolvendo sacrifícios. Outro fator que denota a periculosidade ou não de um ambiente é a ausência ou presença de símbolos religiosos. Então, no começo dos filmes, algumas figuras ligadas ao sacro, à religião, enquanto em outros momentos, ou até no mesmo instante, você tem o oposto disso. Segundo o próprio Christensen, a cidade de Ouro Preto seria ideal para a filmagem dos filmes Enigma para Demônios e A Mulher do Desejo, ambos filmados em 1975. Eles fariam parte de uma trilogia. Ambos os filmes têm um ar bastante contemplativo sobre as cidades e suas construções. O uso de planos gerais para contextualizar a narrativa, colocar o espectador naquele ambiente, e nesse caso cria aquele contraste que eu citei, de você ter ambientes abertos, bastante iluminados, e enquanto isso você tem casa fechada, escura, com poucos ou quase nenhum foco de luz. Enquanto as igrejas têm uma paleta de cores um pouco mais voltada para o azul, um pouco mais agradável, passa uma sensação um pouco mais calma. As duas casas, tanto do filme A Mulher do Desejo quanto do Enigma para Demônios, é possível perceber que elas têm uma paleta mais voltada para os tons vermelhos, tem pouca iluminação, o contraste é muito mais alto e você cria essa diferença entre os ambientes, entre a atmosfera que existe em cada um deles. Algo que eu percebi nos filmes do Christensen é como ele usa bastante zoom e cortes e contraposição de diferentes cenas para criar algum tipo de tensão, como se o personagem estivesse tendo algum tipo de confusão mental e estivesse enlouquecendo. Eu acho que isso é um bom exemplo para mostrar a diferença entre o cinema latino-americano e o hollywoodiano, porque, do meu ponto de vista, é uma espécie de alternativa que ele teve para fazer isso. Ele podia ter usado, por exemplo, um dolly zoom, que é basicamente feito trocando as lentes da câmera. Como ele não conseguiu fazer isso, provavelmente ele não tinha os recursos.
Os personagens também costumam usar amuletos. Em alguns casos, os amuletos realmente protegem os personagens. Em outros casos, os personagens acabam recebendo esses amuletos das figuras idosas, que parecem boas pessoas, mas na verdade não são. E apesar do Christensen negar a relação entre os filmes O Exorcista e O Bebê de Rosemary com os filmes que ele produziu em Ouro Preto, é bem evidente, as características são bem semelhantes. Oi, obrigada, Beatriz, pelo trabalho. Agora que a gente terminou a apresentação dos trabalhos, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu vi que aqui para cima pediram a bibliografia do trabalho da Giovana. Acho que ela já respondeu, né? Se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, estamos aqui. Não, eu ia dizer que se quiserem eu posso mandar também toda a bibliografia certinho que eu usei no artigo, até ele escrito por e-mail também, se quiserem, que acho que fica mais fácil do que falar tudo. Então, quem quiser o artigo da Giovana, acho que é legal deixar aqui o e-mail. Um comentário rápido, desculpa. Oi. Então, Mariana, parabenizar todos e todas aí pela mesa, enfim, mesa super, enfim, eu entrei depois, não vi o da Giovana, desculpa, né, mas os que eu peguei depois, ao longo, estavam excelentes, e o diálogo com todo, né, enfim, temático, né, enfim, acho que tem a mão da Laura aí também, né, estão todos muito, muito legais e bem pensados, né, em termos de recorte. Eu fiquei pensando, só um comentário ali pro trabalho da Júlia, né, do barroco, né, eu fiquei pensando, tem essa questão da arquitetura, eu sei que é um pouco complexo, mas eu lembrei de um autor bem interessante, que é o Wolfling, né, que tem um trabalho, né, que se chama Os Conceitos Fundamentais da História da Arte, né, onde ele pega ali também, né, enfim, essa passagem também do clássico e do barroco e pega ali algumas questões, enfim, só deixando de sugestão, que ali talvez ele pegue alguma questão de intenção e talvez pense também nessas continuidades, que eu acho que é um pouco a proposta do trabalho, né? Pensar essas continuidades entre, por exemplo, o barroco ou em outros períodos que não só o barroco, né? Então, acho que, né, seria um comentário nesse sentido, né? E depois, para Beatriz, são mais comentários, né? Para Beatriz e o Christensen, né? Gostei também do trabalho e do filme, parabéns. E só chamando a atenção, que eu acho que no ato de assistir, né, eu sinto que o filme ele engrandece um pouco mais quando, né, enfim, ele está todo, enfim, muito legal, né, mas no final, quando você começa a trabalhar, né, com imagens coexistentes, né, quer dizer, colocando ali frames diferentes e, por vezes, né, planos diferentes ali acontecendo, né? Enfim, lembrei ali bastante da Catherine Grant, né, que você já deve ter, né, visitado, olhado, né, mas só essa sugestão, né, se estiver ainda em processo, né, em outras partes do próprio vídeo, talvez usar e abusar um pouco mais desse, né, desse subterfúgio. Eu gostei de tudo, mas, né, nessas partes gostei especialmente também, essas comparações, né, e quando você avança para análise, né, esse uso dessas comparações eu achei bem interessante. É só isso, gente. Parabéns. Meninas querem responder? Queria agradecer muito os comentários e obrigada pela recomendação desse estudo. Eu vou pesquisar, sim. É muito interessante os comentários. Obrigada. Beatriz, se você não for abrir o microfone, a gente pode passar para a Laura, que disse que tem algumas perguntas. Então, Laura. Tudo bom, gente? Estão me escutando? Sim. Então, eu não posso fazer muita pergunta, né? Porque hoje foi o dia das minhas orientandas assistindo e apresentando, né? Então, eu fico aqui de espectadora, né? Mas eu queria comentar algumas coisas inclusive para
encorajá-las aqui. A Júlia e a Beatriz estão fazendo iniciação científica e elas não são da área da comunicação, elas vieram para mim do curso de design de animação. É isso, né, meninas? Eu nunca sei se é design de games ou design de animação. Isso, é design de animação. E elas acabaram de chegar, o trabalho delas está muito no início. E eu achei muito interessante a maneira como elas trouxeram nas apresentações já muita comparação entre frames, né, uma observação aí do trabalho do Christensen que está me deixando muito contente. E Fábio, elas estão por conta delas, eu nem sinto ainda a minha mão, eu vou começar a botar a mão agora, né, porque eu passei para elas a bibliografia, os filmes, e elas foram por conta própria, a gente está recém começando, né, então agora tem o CONI, que elas começaram essa pesquisa, tipo, 2 meses atrás, então eu estou muito feliz de ver o resultado delas, e te agradeço muito pelas dicas. O Fábio, meninas, vocês estão na iniciação científica, não tem banca, mas ele é alguém que estudou muito a relação entre cinema e cidade, cinema e geografia, né, e esses espaços urbanos, então ele pode ser uma ótima fonte para a gente conversar sobre essa pesquisa do Christensen, que eu coloquei na iniciação científica para ver quem que ia aparecer, né, eu estava começando a pensar em escrever alguma coisa sobre esses filmes dele, e as meninas chegaram chegando, assim, então estou muito contente com o resultado das apresentações. E a gente está bem no comecinho, então muito obrigada pela dica, que tudo a gente vai aproveitar. Ontem, né, Júlia, a gente ainda estava levantando a bibliografia, eu estava passando leituras para ela, para a apresentação de hoje, para a gente ir complementando aqui os slides. E quanto a Giovana, é legal de ver o quanto que o trabalho dela caminhou, né, o quanto que ela já conseguiu se apropriar da bibliografia que ela foi lendo nesse semestre para cercar melhor, né, e se aproximar desse objeto dela, que é a Maldição da Residência Hill, e que é uma série que fez muito sucesso aí na Netflix, já teve uma segunda parte, que é a Mansão Bly, né, que é a história da volta do parafuso, e aí eu queria perguntar para a Giovana, é uma pergunta de espectadora, mas de orientadora também, né, para já ir me preparando aqui, se a ideia é incluir a Mansão Bly também, né, a segunda parte dessa série. É série antológica, de alguma maneira, que a gente chama, porque cada temporada, né, não é cada episódio, mas cada temporada é uma história diferente, com alguns atores repetidos apenas, e atores e atrizes, principalmente, né. E aí eu queria saber se a ideia da Giovana é ir para a próxima parte ou ficar só com a Mansão Bly. E, nesse sentido, perguntar um pouco sobre o diretor, que ele também faz filmes, né. E eu tendo a achar as séries dele muito superiores aos filmes, e eu queria saber a opinião da Giovana sobre isso. E parabenizar as 3 que fizeram apresentações muito legais e totalmente por conta própria. Minha mão entrou muito pouco ainda, por enquanto, então o mérito é das meninas. Então, Laura, eu não penso em incluir a Mansão Bly, porque eu sinto que a Maldição da Residência Hill tem muita coisa para falar, assim, tem um livro que é de artigos só sobre a série, quanto mais eu leio, mais eu vejo que tem muita coisa, assim, foi até meio perdida, e aí eu tenho medo de ser, eu acho que a série já é um objeto de estudo, tipo, gigante, que eu tenho medo de não conseguir falar tudo que eu quero, e aí se eu incluir Mansão Bly, eu acho que eu vou ficar mais perdida ainda. Mas é interessante falar, tipo, do trabalho do Flanagan, porque é muito legal fazer essa relação, assim, da diferença dos trabalhos de filme e de série dele. Tem um artigo muito legal sobre... o nome dele é Gabriel Pagnoni, eu acho. Ele fala sobre como ele acha que a Maldição da Residência Hill é mais inspirado num outro filme do Flanagan do que no próprio livro da Shirley Jackson. Que eu não sei se você já assistiu Óculos, que é a história de 2 irmãos que voltam, tipo, tem que... a irmã acha que a família foi amaldiçoada por um espelho. E aí ela tem que convencer o irmão acha que ela tá doida, que não tem nada a ver, então, tipo, você consegue ver os personagens da Residência Hill dentro desses 2 personagens, e a diferença, assim, da série pro filme, mas é tudo muito parecido nesse sentido de, tipo, assim, o espelho ter amaldiçoado a família, e até tem alguns personagens, no final do filme aparecem uns fantasmas, assim, e até a construção da arte é muito parecida com a construção como os fantasmas são feitos na Residência Hill, e como o espelho consegue, tipo, mudar a realidade dos personagens, e
como uma personagem acredita que foi tudo espelho e o outro quer negar tudo, que você vê muito o personagem de Steven nesse menino. Então, assim, Sim. você vê que a série, ela consegue abranger muito mais. Parece que, assim, ele encontrou na série a forma e baseando no livro, né, uma forma de expandir as próprias histórias dele. Ainda mais porque o Óculos, ele é inspirado num outro curta que ele fez, um dos primeiros curtas que ele fez, e aí ele transformou num longa, e aí ele pegou uma grande premissa desse longa e botou na série. Então essa análise, assim, é bem legal, mas eu até, uma parte de um outro capítulo que eu tô fazendo, que eu também apresentei numa outra matéria, que eu falo sobre como é possível analisar essa série como se ele fosse um grande filme, né? Tem um outro artigo que o autor fala que a Maldição da Residência Hill se comporta como um filme de 555 minutos, porque utiliza da estrutura dos 3 atos, né? Que é mais usado no cinema do que em série. E aí eu até falo um pouco sobre essa relação, da diferença da série com o Óculos, de como parece que ele quis expandir, né? Enfim, da diferença de cinema pra TV. Então é bem legal. Aí eu não sei se eu consigo encaixar a Mansão Bly, mas falar do trabalho do Flanagan é uma coisa que eu gosto muito, assim, tem muitos aspectos, sabe? Uhum, não, porque eu só fico achando, não sei quem foi que viu a Mansão Bly, porque aí são outros arquétipos femininos, né? Você usou essa palavra arquétipo, são outros arquétipos femininos que vão aparecer ali, né? Que também tem muito a ver com o sacrifício. De alguma forma, eu acho que ainda que a Mansão Bly não entre como um objeto de análise, é legal considerar uma certa visão mesmo que ele está apresentando sobre as personagens femininas. Sim, acredito então, que sim, até a gente pensar. Até nesses filmes mesmo, o Óculos, por exemplo, é uma representação, é um arquétipo que é muito a personagem desse Óculos. Que passou aqui como o espelho. Eu não sei se são 2 filmes. Eu acho dele que chama... o espelho. Eu acho que é o espelho mesmo, em português. Isso, o espelho. Sim. Ela é uma personagem que remete muito, assim, a Nell, até a própria Olivia, né? Então ele se manteve nesse arquétipo e parece que em Mansão Bly ele mudou totalmente. Mas ainda com o sacrifício feminino, né? Sim. Com o sacrifício como o cerne da história, assim. E vários sacrifícios femininos, inclusive, não apenas um. Né? Sim, como também tem sacrifício feminino na Residência Hill, não só da mãe, né? Mas de uma das filhas e tudo. Então, mas aí vamos pensar nisso, fiquei pensando aqui. Tá bom, aí eu vi que tem uma pergunta da Carol. Muita coisa pra gente pensar, gente. Muitas emoções, né, Lau? Eu vou aproveitar essa tua fala, não para Gi, mas para a Júlia e para a Bia. Nossa, o trabalho delas, elas estão começando agora e elas já chegando de uma maneira especial. Então, assim, eu queria parabenizar as duas, porque chegando desse jeito, assim, tipo, 3 meses, a mentora intelectual, porque a Laura era mentora intelectual, nossa senhora, e ela dizendo, eu ainda não coloquei a minha mão. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se elas já chegaram nessa qualidade, assim, na partida, Lau, nossa, a gente tá super bem na vida, sabe? Pensa aquela coisa, assim, pesquisadora de primeiríssima linha, total, e assim, nosso mestrado estará salvo com essas meninas, porque, gente, o que foi isso? Parabéns, Bia, Ju, vocês, na largada, vocês foram bem. Quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês, assim, muito lindas, parabéns. E Gigi, você já sabe que eu sou sua fã, então, sem comentários. Só deixando mais um último comentário, a Isabela, a pirralha de 13 anos, amante do assunto horror-terror, ela acabou de sair daqui falando, nossa, quero fazer isso quando eu crescer. Então, vocês, além de tudo, foram inspiradoras. Parabéns. Eu queria agradecer a Val por tudo que ela falou e responder a Carol. Eu não me aprofundei muito na associação do livro com a série ainda, nas minhas pesquisas. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a falar com a Laura foi assistir todas as adaptações do livro, né, para o cinema. Li bastante análise sobre a relação do livro com a série. Mas não me aprofundei muito nisso, principalmente depois de ler esse artigo que fala que ele... É muito bom, esse autor ele fala que o Flanagan roubou o nome do livro da Shelley para poder fazer uma adaptação do próprio filme. Assim, ele até
acho que ele até exagera um pouco. Então eu não me aprofundei ainda na relação do produto do livro com a adaptação. Mas tem bastante coisa que dá pra falar disso ainda. É isso. Então, é a Carol falando. Eu li o livro e antes de ter a série, e realmente eu também não achei assim muita associação, por isso que eu sempre fico curiosa se alguém achou alguma associação, é mais o nome mesmo, e a casa. Mas eu acho até que ele desenvolveu uma outra história dele, né? E até mesmo, e todos os assuntos que você falou, não dava pra encontrar tanto no livro. Talvez uma personagem, assim. Por isso que eu perguntei. Mas é legal. Não, é muito legal. Tem muitos artigos sobre o livro que falam da questão da maternidade presente no livro. Eu acho que ele até conseguiu manter essa ideia, mas com outro ponto de vista, né? Então, a maternidade está muito presente no livro. Ela não é tão escancarada, porque não tem uma personagem assim que é a mãe, né? Mas tem uma análise muito legal, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas eu posso te mandar depois se você quiser, do livro, né, que ele fala que a jornada da personagem da Nell no livro é quase como se ela estivesse voltando pro útero, e a casa representa essa volta, né, então a mãe dela que morreu, e ela sente essa falta, e ela voltando para isso. E aí no livro tem vários simbolismos, assim, que representam a maternidade. Então, e eu acho, assim, que ele fez uma releitura muito legal do livro. Ele conseguiu manter várias coisas. Aí você lê o livro, você vê a série, e você consegue reconhecer, como se fossem uns easter eggs, assim, né? Umas frases. Sim. Tipo, a jornada acaba no encontro dos amantes, que é uma coisa no livro que a Nell fala o tempo todo. Isso. Na série, quem fala é a Olivia pro Hugh Crane. Então, assim, ele pega, como se ele pegasse vários elementos do livro, tirasse tudo do contexto e jogasse de outro jeito, né? Então muda bastante coisa, mas eu acho que o essencial tá ali, sabe? Eu acho que a personagem da filha, aquela que acaba, não vou dar spoiler, que ela acaba morrendo, né, na série e tudo, eu acho que ela é meio que ela simboliza aquela personagem do livro, que eu esqueci o nome agora, que é meio que a principal, eu não vou lembrar agora. Eu acho que as duas têm um pouco de, assim, elas são meio parecidas, apesar de serem diferentes, assim, falando assim, que acho que essa personagem no livro que tem um pouco mais a ver com mãe e tal, que ela tem um problema com a mãe dela e tal. E aí você falando agora, aí me lembrou disso. Eu esqueci o nome. Mas é isso, tem muita coisa, tipo, no livro, essa personagem, ela vê uma criança bebendo numa xícara de estrela, bem no comecinho do livro, né? E aí essa xícara de estrela na série aparece só no final, e essa estrela esse copinho de estrela é dela. E a coisa que ela fala pra criança no livro, ela vai a mesma personagem na série ouve de outra pessoa. Então, assim, tá tudo misturado, mas a essência tá lá. Então, o que ela acredita sobre esse copo de estrela, por exemplo, é igual, tanto no livro quanto na série, né? Aí, falando de Mansão Bly, eu não sei se você também já leu o livro que inspirou a série, né? Outra Volta do Parafuso. Aí eu acho que o Flanagan mantém mais, assim, a história original. Aí ele vai mais... A série eu não vi ainda. O livro eu li, mas eu não vi a série. Eu preciso ver. Até eu falei pra Laura que eu ia ver. Nem sei se ela lembra, eu não vi ainda. Eu preciso ver a série. É muito bom também, é outra pegada, assim, mas é bem legal. Mas é isso aí. Depois você manda, então, pra mim. A gente deixou o e-mail, aí você manda pra gente, então, sobre bibliografia. Beleza, eu vou te mandar esse artigo também sobre o livro da maternidade. Legal. Isso. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. A Carol tá saindo do mundo do terror e indo pro mundo da ficção científica, né, Carol? Mudei um pouco. Eu tô indo pra ficção, mudei um pouco. Mas, assim, eu adoro ficção e eu adoro terror. Eu gosto dos dois. Então, ficção e terror eu gosto mais ainda. Eu pulei um pouquinho pra ficção, mas eu ainda sou do terror. Eu sempre fico atrás das coisas de terror. Não tem jeito. Gente, deixa eu só dar um aviso para todos. Ontem e hoje, muita gente perguntou sobre as apresentações, se podia disponibilizar os slides, enfim. A gente vai deixar à vontade vocês com relação, principalmente, que está apresentando, se querem ou não disponibilizar também as suas apresentações para o público geral, mas a gente vai ter, a partir da próxima semana, a gente vai fechar os anais desse extracampo, publicando os resumos, alguns artigos, enfim, então fiquem tranquilos. E também vai subir o vídeo do YouTube logo com as mesas que foram apresentadas ao longo dos dias, enfim. E deixar o último aviso antes da Mari, passar para a Mari fechar a sessão. Agora, 14h45,
No próximo link, que eu vou deixar de novo aqui no chat, teremos cinema brasileiro, junto com uma galera muito bacana, que vai discutir pontos importantíssimos do cinema brasileiro. E a gente só tem que entrar no próximo link para a gente ficar com os nossos videozinhos num formato bacana, tá bom? Ju, a culpa foi sua, então. A dupla Juju e Bibi vão continuar causando geral nos próximos encontros do Extracampo. E olha, tem que dizer para as pessoas, a sua missão é evoluir esse trabalho maravilhoso que vocês começaram, porque assim, já estou roendo os dedos para ver o próximo. Então, nada de ficar puxando, assim, falar, eu não vou fazer, né? Porque assim, vocês têm a missão de, no próximo Extracampo, já chegando mostrando o quanto vocês cresceram. E aí, eu tenho quase que certeza que vai ser assim, vai ser 3 piscadinhas ainda da Laura, e ela ainda vai falar, não coloquei a minha mão pesada sobre as meninas. As meninas de graduação, elas são do quê? Minha mão é bem levinha, gente. Eu juro. As meninas de graduação, elas fazem o quê? Design de jogos, é isso? Eu não entendi qual que é. Design de animação. Ah, design de animação. Então, acho que a gente pode encerrar a sessão de hoje. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, agradecer a Júlia, a Giovana e a Beatriz por terem apresentado os trabalhos. Realmente acho que é muito importante a gente ter uma mesa em que são 3 mulheres apresentando, as 3 como orientador também mulher, falando sobre o gênero do horror, que é um espaço que eu acho que as mulheres têm que tomar conta mesmo. E, enfim, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e até a próxima sessão de cinema brasileiro.